Se eu tivesse entendido o que realmente acontecia atrás daquelas paredes, talvez tivesse saído antes. Mas quando você acredita que está encontrando Deus, é muito difícil perceber que, na verdade, está sendo afastada dele. Não é fácil contar isso, mas chegou a hora. Durante muito tempo guardei silêncio. Um silêncio que me corroía, que me acordava no meio da noite suando frio, com imagens que eu não sabia mais se eram lembrança ou pesadelo. Silêncio é o que mais se exige de quem descobre demais. E dentro daquela organização, silêncio era sinônimo de lealdade. Eu acreditava, com tudo que eu era, que estava servindo ao Criador, que fazer parte daquele grupo tão zeloso, tão separado do mundo, era a maior prova de fé que alguém podia dar. Eles me disseram que a salvação estava ali, que tudo fora dali era escuridão. E eu acreditei. Entreguei minha juventude, entreguei meu casamento, afastei-me da minha mãe, fechei os olhos para o que me doía e abri a Bíblia apenas com as lentes que eles me ofereciam. Até o dia em que vi o que ninguém quer ver, o que escondem por trás do salão do reino. Não foi um escândalo repentino. Não foi uma única descoberta. Foi uma rachadura silenciosa. E ela começou onde mais deveria haver luz. Eu vou te contar tudo. Mas antes de continuar, quero que você faça uma coisa. Olhe ao seu redor. Pense nas pessoas que você mais ama. Pense na sua fé, no que ela significa para você. Agora imagine se tudo isso estivesse sendo usado contra você, sem que você percebesse. Essa história não é sobre raiva, é sobre coragem. É sobre o que acontece quando alguém decide abrir os olhos mesmo sabendo que o mundo nunca mais será o mesmo. E se você chegou até aqui, talvez exista uma razão. Talvez, assim como eu, você esteja começando a sentir que alguma coisa não está certa. Então respira fundo, porque o que eu vou te contar pode mexer com tudo que você sempre acreditou. Mas eu prometo uma coisa: a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Me chamo Luciana Ribeiro, tenho 62 anos. Nasci em 1962, aqui mesmo em Campinas, interior de São Paulo. Sou mãe de 2 filhos que me ensinaram mais sobre fé e liberdade do que qualquer reunião religiosa. Mas durante muito tempo, eu não fui essa mulher que você está ouvindo agora. Por quase 25 anos, eu fui testemunha de Jeová. E não estou aqui para te convencer de nada. Só quero compartilhar a minha história, com o coração aberto, com todas as cicatrizes à mostra, na esperança de que ela encontre alguém que esteja sentindo o mesmo que eu sentia. Alguém que talvez, neste exato momento, esteja sufocando dúvidas enquanto força um sorriso no salão do reino. Antes de entrar de cabeça nesse turbilhão, quero fazer um convite simples. Me conta aqui nos comentários. De onde você está me ouvindo agora? Sério. Saber que minha voz está chegando em outros lares, em outras cidades, até quem sabe em outros países, aquece um cantinho do meu coração que ficou frio por muitos anos. Por muito tempo fui conhecida como a Irmã Luciana, aquela que nunca faltava às reuniões, que liderava estudos bíblicos, que decorava os textos com pontuação e entonação corretas, aquela que se levantava com o vestido passado, a Bíblia sublinhada, a literatura organizada em ordem cronológica, tudo para honrar o nome de Jeová. Eu achava que isso era fé, mas era só obediência. Obediência cega. Obediência sem questionar. Obediência até mesmo quando algo lá dentro, bem no fundo, começava a gritar que tinha algo errado. Mas eu calava esse grito. A cada nova leitura da sentinela, a cada nova visita aos irmãos, a cada silêncio constrangido sobre temas que não deviam ser comentados. Hoje eu entendo. Não era Deus que exigia esse silêncio. Era a organização. Minha história tem começos dentro de começos. Porque não foi uma revelação única que me libertou. Foi uma sucessão de pequenas rachaduras quase invisíveis, que foram corroendo a estrutura daquilo que me prometeram ser a única verdade. Eu não vou te dar datas exatas agora, nem mostrar documentos. Por enquanto só quero que você ouça. Como se estivesse sentada aqui comigo, tomando um café forte, desses que a gente serve para conversa séria. Eu quero te contar o que vi, o que vivi e o que perdi. E também o que ganhei depois que deixei de ter medo da pergunta que todos tentam calar. E se eles estiverem errados?
Se você já se fez essa pergunta, mesmo que por um segundo, então essa história também é sua. A minha infância foi simples, daquelas que cabem num quintal de terra batida, um varal de roupas coloridas e um rádio de pilha tocando Roberto Carlos nas tardes de domingo. Nasci e cresci no bairro São Bernardo, periferia de Campinas. Filha única de uma costureira chamada Estela, minha mãe, e de um pedreiro de fala mansa chamado Vicente. A gente morava num sobrado de fundos com paredes finas, uma torneira que gotejava na pia da cozinha e um cheiro constante de feijão cozinhando devagar. Meus pais não tinham muito, mas tinham uma coisa que hoje eu entendo como um luxo raro: paz. Nunca ouvi gritos entre eles. Nunca vi portas batendo. Nunca vi ninguém levantar a mão para ninguém. Em casa, a gente resolvia as coisas com conversa e às vezes com silêncio, mas nunca com medo. Minha mãe era católica, daquelas que rezavam baixinho antes de dormir e acendiam uma vela branca no canto da estante em dias difíceis. Meu pai, ele dizia que Deus estava na honestidade. Não falava muito sobre fé, mas eu via a fé dele na forma como ajudava os vizinhos, como tratava bem os animais, como lavava as mãos antes de sentar à mesa, mesmo depois de um dia inteiro na obra. Cresci achando que o mundo era mais ou menos assim. Trabalho, respeito, um tantinho de fé e tudo dava certo. Tínhamos poucos luxos. Um par de sandálias novas por ano, roupa herdada das primas, merenda embrulhada em papel alumínio com carinho e pão com banana amassada. Mas eu era feliz. De um jeito ingênuo, puro, que hoje quase me dói lembrar. Aos domingos, minha mãe me levava à missa da paróquia Santa Terezinha. A igreja era pequena, paredes descascadas, bancos duros, mas tinha uma energia que me acalmava. Eu adorava a parte dos cantos. A melodia dos fiéis cantando em uníssono me fazia arrepiar, mesmo sem entender direito o que significavam aquelas palavras repetidas. Mas, com o tempo, fui crescendo. E com o crescimento, veio a pergunta que mudaria tudo. Será que é só isso? Lembro bem da primeira vez que a dúvida me mordeu. Eu tinha uns 16 anos. Estava sentada no banco da igreja, olhando a hóstia sendo erguida e pensei: será que Deus realmente se importa com isso aqui? Com esse ritual? Com esse silêncio cheio de culpa? Foi a primeira rachadura. Na época, ninguém falou sobre isso. Dúvida era coisa de quem não tinha fé. E eu queria tanto agradar a Deus, tanto. Então escondi a pergunta. Enterrei ela lá no fundo e segui em frente. Na escola eu era quieta, estudiosa. Tinha poucas amigas, mas boas. A Cíntia, que desenhava vestidos em todas as folhas do caderno. A Márcia, que ria alto demais. A gente passava tardes inteiras no portão de casa, trocando histórias inventadas, sonhando com o futuro. E eu dizia que queria ser professora, ou escritora, ou quem sabe médica, mas nunca imaginei que acabaria numa religião que decidiria até o que eu podia pensar. Meus pais nunca me pressionaram. Me deixaram crescer no meu tempo, fazer minhas escolhas. Quando comecei a namorar o Cláudio, aos 19 anos, minha mãe me deu um conselho só: escuta teu coração, mas não deixa ele gritar tão alto que cale tua razão. Na época, eu não entendi. Hoje, essa frase ainda me persegue. Casei nova, 21 anos, vestido emprestado, festa no salão da associação do bairro, 30 convidados e muita coxinha. Cláudio era técnico em eletrônica, quieto, gentil, evangélico não praticante. A gente se dava bem. Tínhamos planos pequenos: comprar uma geladeira, reformar o quarto, quem sabe um dia ter um carro. E tudo parecia caminhar bem, muito bem. Até que um sábado de manhã, numa hora em que o sol ainda era tímido e o mundo parecia em paz, bateram na minha porta duas mulheres com um sorriso doce, uma Bíblia nas mãos e uma pergunta que mudaria minha vida. Você gostaria de conhecer a verdade sobre Deus? Eu deveria ter dito não, mas eu sorri, convidei para entrar e, sem saber, abri a porta para um mundo onde as certezas iriam me aprisionar. Mais do que qualquer dúvida, já prendeu alguém. A primeira vez que algo me incomodou de verdade foi numa reunião de quinta-feira à noite. Tínhamos acabado de estudar um artigo da Sentinela sobre lealdade incondicional à organização. O estudo falava com firmeza, quase com dureza,
sobre o perigo de duvidar das instruções do escravo fiel e discreto. E no final, o irmão Renato, um dos anciãos, subiu ao púlpito e disse uma frase que me arrepiou inteira, ainda que eu só tenha admitido isso anos depois. Mesmo quando você não entende as orientações, obedeça, porque confiar é mais importante do que compreender. As pessoas assentiram com a cabeça, alguns até sorriram, mas eu travei. Obedecer sem entender? Na hora engoli em seco e sorri como todo mundo. Mas à noite, já em casa, deitada no sofá com o ventilador rodando no teto, fiquei repetindo aquela frase na cabeça. Obedecer sem compreender. Obedecer mesmo que doa. Obedecer mesmo que pareça errado. Porque Deus, o Criador do universo, exigiria obediência cega de seus filhos. Mas eu afastei o pensamento. Achei que era fraqueza espiritual. Ore mais, Luciana. Seja humilde. Na organização sempre nos ensinavam isso. Dúvida era sinal de orgulho. Questionar era alimentar o ego. E o ego era coisa do mundo. Só que a semente estava plantada. E semente de dúvida, meus queridos, cresce em silêncio. A segunda vez foi mais difícil de ignorar. Um jovem casal da congregação, a Camila e o Davi, tinha um filhinho de 2 anos que nasceu com um problema cardíaco. O bebê precisaria de uma cirurgia de emergência e, possivelmente, de transfusão de sangue. Todos ficamos em oração. Era o que dizíamos. Vamos confiar em Jeová. Ele proverá. Mas quando os médicos confirmaram que a transfusão era necessária, o pai recusou. Disse que manteria a integridade espiritual da família. O bebê morreu. Na reunião seguinte, o irmão Renato disse que aquele casal tinha dado um testemunho poderoso de fé ao preferir a morte física do filho à morte espiritual. As pessoas choraram, aplaudiram, e eu fiquei ali, sentada, gelada. Uma parte de mim gritava que havia algo errado, muito errado. Jesus curava no sábado. Jesus tocava em leprosos. Jesus interrompia regras para salvar vidas. Por que esse Deus agora parecia mais preocupado com regulamentos do que com uma criança de 2 anos? Eu quis falar, quis perguntar, mas me calei, porque uma mulher que questiona demais vira rapidamente o assunto das reuniões pastorais. E na congregação onde eu estava, já havia aprendido que quem pergunta demais acaba sozinha. Mais ou menos nessa época, um detalhe pequeno passou a me chamar a atenção. A maneira como o irmão Renato tratava as irmãs jovens. Pequenos gestos, toques no ombro que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Brincadeiras sobre as roupas. Você devia usar vestidos mais soltos, irmã Rebeca, para não deixar os irmãos distraídos. A maioria ria, sem graça. Mas eu via o desconforto nos olhos delas. E vi também que ninguém dizia nada, porque ele era ancião, porque era casado, porque era respeitado, porque ali a autoridade vinha antes da consciência. Eu comecei a perceber que havia uma regra não escrita dentro da organização. Não veja o que você está vendo. Não ouça o que você está ouvindo. E principalmente não fale sobre isso com ninguém. Nessa mesma época, minha amiga de infância, Márcia, aquela que ria alto e me ligava sempre que sentia saudade da adolescência, me chamou para ir ao aniversário da filha dela. Uma festa simples no quintal da casa. Piscina inflável, brigadeiro de colher. Eu recusei. Disse que não podia, que não comemorávamos aniversários por motivos espirituais. Ela ficou em silêncio. Depois disse baixinho: Você tem certeza que é isso que Deus quer? Que você se afaste das pessoas que te amam de verdade? Fiquei com aquilo na cabeça. E à noite me vi olhando uma foto da Márcia e da filha sorrindo. E me perguntando, desde quando sorrir por amor virou pecado? Essas rachaduras foram se acumulando. Mas eu ainda me esforçava para tapá-las com versículos, com horas de pregação, com orações desesperadas pedindo a Jeová que tirasse esses pensamentos da minha cabeça. Eu dizia a mim mesma: confia, não questiona, serve, serve, serve. Mas uma hora mesmo o mais firme dos muros começa a trincar. E o meu começou a ruir de vez no dia em que uma adolescente de 16 anos me procurou, trêmula, e disse: Irmã Luciana, eu preciso contar uma coisa, mas você promete que não vai contar para ninguém? O nome dela era Isabela. Tinha 16 anos, olhos assustados e mãos que não paravam de se mover, apertando o próprio pulso,
Dobrando a barra da blusa, como se tentasse segurar algo dentro de si, ela apareceu na minha porta num sábado de manhã. Era o dia da pregação. Eu já estava com as publicações separadas na bolsa, a Bíblia marcada com os textos do mês. Mas quando abri o portão e vi o rosto dela, soube que nada daquilo importava. "Posso entrar?" ela perguntou, a voz embargada. Assenti, mesmo sem entender. Ela entrou, sentou na beirada do sofá e olhou ao redor como quem verificava se está segura. "Não conta para ninguém, tá?" ela disse. "Nem para o meu pai." Isabela era filha de um casal muito respeitado na congregação. O pai dela era servo ministerial, sempre sorridente, firme nas palavras, daqueles que sabiam de cor todos os horários das reuniões. "É sobre o irmão Renato", ela começou. Naquele momento, o tempo parou. Ele me chamou várias vezes para conversar sobre pureza espiritual. No início, eu achei que estava me ajudando, sabe? Mas depois, ele começou a perguntar umas coisas estranhas sobre o que eu sentia quando via meninos, se eu me tocava, se tinha pensamentos ruins, e dizia que precisava saber de tudo para me ajudar a manter a integridade. Meus dedos gelaram. Ela respirou fundo e continuou. "Na última vez, ele me chamou na casa dele. A esposa dele não estava. Disse que era uma reunião confidencial. Fez perguntas piores. Tentou pegar na minha perna. Eu me levantei e saí correndo. Desde então ele fica me olhando estranho nas reuniões. Eu tenho medo, muito medo. Não consigo descrever o que senti. Era uma mistura de raiva, impotência, culpa. Culpa por ter confiado, por ter defendido, por ter me calado tantas vezes. "Você contou para alguém?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Quem vai acreditar? Ele é um ancião. Eu sou só uma jovem." Foi ali que eu compreendi, com uma clareza que doeu como faca na alma, como o sistema era construído não só para proteger os líderes, mas para calar as vítimas. Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Eu acredito em você", disse por fim, olhando nos olhos dela. "E eu não vou deixar isso passar. Naquela noite, não dormi, não comi, não pensei em mais nada. Só lia e relia textos que antes me pareciam reconfortantes, mas agora ganhavam outro peso. Deus é amor. Maldito o homem que confia no homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Comecei a me perguntar, que tipo de verdade é essa que só sobrevive quando ninguém a questiona? Nos dias seguintes, procurei 2 outras jovens da congregação. Meninas que, sem saber do caso da Isabela, também haviam passado por algo semelhante. Uma delas chorou ao me ouvir. A outra ficou muda, pálida. Mas ambas confirmaram o mesmo padrão. Perguntas inapropriadas, convites para conversas especiais, sorrisos que escondiam intenções. O medo delas era maior do que tudo. Medo de serem expulsas. Medo de perderem os pais. Medo de serem chamadas de mentirosas. Medo de tocarem no nome do ancião e verem tudo virar contra elas. E então o conflito dentro de mim se acendeu de vez. Como continuar em silêncio? Como bater de porta em porta falando sobre um Deus justo, sabendo que dentro da congregação havia injustiça sendo varrida para debaixo do tapete? Comecei a ler a Bíblia de forma diferente, sem as literaturas, sem as interpretações da torre de vigia. E o que antes parecia tão claro, passou a ruir. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deixem vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. Essas palavras me cortavam como navalha. Na reunião seguinte, vi o irmão Renato discursar com sua calma habitual, citando versículos, exortando os jovens à castidade e à disciplina emocional. Vi o olhar das meninas se abaixarem. Vi o rosto da Isabela ficar tenso. E entendi. Não era só sobre ele. Era sobre todos os que sabiam e se calavam. Inclusive eu. Ali, naquele salão perfumado com um cheiro de papel e cera, cercada de pessoas sorrindo como se nada estivesse errado, comecei a entender o peso do silêncio. Não o silêncio que vem da humildade, mas o silêncio que nasce do medo. E o medo é o alimento mais forte de uma estrutura autoritária. Foi no final daquele mês que a primeira perda me atingiu em cheio.
Depois de reunir coragem, resolvi contar tudo o que sabia ao corpo de anciãos da congregação. Marquei uma conversa com o irmão Roberto, que era considerado mais equilibrado, mais ponderado. Pensei, talvez ele me escute, talvez ele veja o que está acontecendo, talvez ele ajude. Levei um caderno com anotações, nomes, datas, situações. Fui cuidadosa, não fiz acusações, relatei fatos. Falei com calma e com fé. Fé de que, se aquilo realmente fosse a organização de Deus, ela corrigiria o erro. Fé de que a justiça viria. Fé de que alguém se importaria com aquelas meninas. Mas quando terminei de falar, o irmão Roberto respirou fundo, me olhou como quem avalia uma pedra trincada e disse: Irmã Luciana, a irmã tem ideia da gravidade do que está sugerindo? Assenti. Acusar um ancião é coisa muito séria. Exige, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas oculares. A irmã tem? Eu tenho os relatos delas. E posso ajudá-las a... Ele me interrompeu com um gesto. Relatos verbais não bastam. A irmã precisa entender que Satanás tenta semear divisão entre os servos de Jeová. E essas histórias, por mais emocionantes que sejam, podem ser apenas frutos da imaginação ou má interpretação. Tentei conter a raiva, a dor. Mas e se for verdade? Perguntei já com os olhos marejados. E se essas meninas estiverem sendo abusadas de verdade? Ele se recostou na cadeira. Nesse caso, Jeová saberá como agir. Não é papel nosso nos precipitar. Precipitar? A palavra ecoou na minha mente como uma sentença. Aquele homem, a quem eu confiava parte da minha vida espiritual, acabava de me dizer que não era papel dele proteger meninas abusadas, a menos que houvesse provas visuais, testemunhas, confissões explícitas. Respirei fundo, me levantei e saí daquela sala com o coração em cacos. Na semana seguinte fui ignorada, literalmente. Irmãos e irmãs com quem convivia há anos passaram a desviar o olhar nos corredores do salão. Uma irmã me abraçou com frieza e cochichou: Tenha cuidado, Luciana. Estão dizendo que você anda questionando demais. E então veio o golpe mais duro. O Cláudio, meu marido, meu companheiro por mais de 20 anos, o homem que caminhou comigo desde os tempos em que ainda ríamos dos nossos tropeços na fé. Naquela noite, ele entrou no quarto com os olhos fundos. Segurava a Bíblia numa mão e um papel na outra. Recebi isso dos anciãos, disse. Querem marcar uma conversa contigo. Estão preocupados com teu espírito crítico. Fiquei em silêncio. Luciana, fala comigo. O que está acontecendo? Sentei na beira da cama. Contei tudo, sem esconder nada. Falei das meninas, das conversas, da minha decepção. Falei da minha leitura bíblica independente, das dúvidas que nasceram, do medo que estava sentindo. Ele escutou, em silêncio. E quando terminei, soltou a frase que me desarmou. Eu não posso ir com você nessa. Eu preciso proteger minha espiritualidade. Não houve briga, não houve gritos. Apenas o silêncio, aquele silêncio gelado que precede a perda. O tipo de silêncio que você sente na pele. Naquela noite, dormimos em camas separadas pela primeira vez. No domingo seguinte, fui sozinha à reunião. Ninguém falou comigo. Ninguém sequer me olhou nos olhos. E então, como se a dor precisasse de mais uma camada, recebi a visita de uma das jovens que havia confiado em mim. Ela estava apavorada. Irmã Luciana, o irmão Renato chamou meu pai para conversar. Ele disse que eu estou inventando histórias, que estou em pecado secreto, que minha mente foi influenciada por você. Aquilo me quebrou. Não só estavam protegendo o agressor, estavam culpando as vítimas. Aos poucos entendi. O sistema não falhou. O sistema funcionava exatamente como foi projetado. Ele não existe para proteger os fracos. Ele existe para preservar a reputação da instituição. E quem questiona, vira ameaça. Eu era agora oficialmente uma ameaça. Na semana seguinte, o irmão Renato discursou novamente. Falou sobre irmãos que se deixam levar por espírito crítico, sobre lobos em pele de cordeiro, sobre mulheres que deixam Satanás corromper sua mente com rebeldia disfarçada de zelo. Ele nunca disse meu nome, mas todos sabiam. E quando ele terminou de falar, vi minha filha, que frequentava as reuniões comigo desde pequena, me lançar um olhar de dúvida.
daquele tipo de dúvida que machuca mais do que qualquer acusação. Foi ali que percebi. Eu estava prestes a perder tudo, mas pela primeira vez, eu não sentia medo. Sentia algo diferente, algo mais próximo da dor de um parto do que de uma derrota, porque eu entendia que o que estava nascendo era uma nova Luciana, e o que estava morrendo era a mulher domesticada que tinham me ensinado a ser. Na terça-feira à noite, recebi a notificação da minha comissão judicativa. Era um envelope branco, sem emoção. Dentro, 3 linhas. A Comissão Judicial da Congregação Central de Campinas convida a irmã Luciana Ribeiro para comparecer na quinta-feira, às 19h30, para prestar esclarecimentos sobre conduta espiritual preocupante. Conduta preocupante. Era esse o nome que davam a proteger meninas, a denunciar abusos, a pensar com a própria cabeça. Fiquei parada olhando aquele papel por vários minutos, como se, ao encarar as letras, eu pudesse fazer com que tudo voltasse ao normal. Mas não voltaria, porque eu já tinha visto demais. Na noite da comissão, coloquei meu vestido mais simples. Prendi o cabelo com a mesma presilha que usei no meu batismo. Não porque quisesse homenagear alguma memória, mas porque precisava lembrar a mim mesma de onde eu tinha vindo, de quem eu fui e do quanto isso ainda doía. Entrei no salão do reino e fui conduzida até uma salinha nos fundos. Sentados diante de mim, 3 anciãos de congregações vizinhas para evitar conflito de interesses. Mas todos sabiam quem eu era e sabiam do que se tratava. Irmã Luciana, começou o irmão Enéas, o mais velho dos 3. Nós estamos aqui para ajudá-la a recuperar seu espírito de humildade. Mas antes precisamos entender. Você ainda acredita que essa é a organização verdadeira de Jeová? Pausa. Acredito que Deus é verdadeiro, que a Bíblia é verdadeira. Mas não posso mais fingir que a organização está agindo em nome dele quando protege quem deveria ser denunciado. O silêncio caiu pesado na sala. A irmã está dizendo que os anciãos são corruptos? Perguntou o segundo. Estou dizendo que há anciãos cometendo abusos e há uma estrutura que os protege. Isso é um fato, não uma opinião. O terceiro, que até então permanecia calado, se inclinou para a frente. Irmã, a senhora entende que está agindo como uma apóstata? Assenti. Se defender vítimas e ler a Bíblia por conta própria é apostasia, então que seja. O irmão Enéas fechou os olhos. Respirou fundo. Precisamos perguntar. A irmã está arrependida de questionar a organização? Está disposta a cessar esse comportamento, parar de divulgar opiniões pessoais e se submeter aos arranjos teocráticos? Foi nessa hora que olhei para os 3 homens e não vi mais autoridade espiritual. Vi medo, vi controle, vi uma estrutura tentando apagar uma faísca antes que virasse incêndio. Não, respondi. Eu não posso me arrepender de proteger meninas, nem de buscar a verdade por mim mesma. A sentença veio rápida, sem discussão. Sendo assim, a comissão determinou por unanimidade sua desassociação por apostasia. Assinei o papel em silêncio e saí pela mesma porta que entrei. Mas não era mais a mesma mulher. No domingo, o anúncio foi feito diante da congregação. Luciana Ribeiro não é mais uma das testemunhas de Jeová. Uma frase, fria, mortal. 25 anos da minha vida apagados numa linha. Na saída ninguém me olhou, ninguém me tocou, nem mesmo o Cláudio. Ele ficou sentado, imóvel. No caminho de casa, minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de luto. Luto por tudo que eu tinha perdido. Mas o que mais doeu foi chegar em casa e ver a porta do nosso quarto aberta, as gavetas vazias, as roupas do Cláudio sumidas, sobre a cama um bilhete. Luciana, eu não posso viver ao lado de alguém que virou as costas para Jeová. Que Jeová tenha misericórdia de você. Caí de joelhos. Não chorei alto, chorei em silêncio, o tipo de choro que machuca a alma, que parece que sai dos ossos. E naquela noite, eu pensei em desistir de tudo, não porque duvidasse do que fiz, mas porque o peso era esmagador, a solidão era cruel, o medo sufocante, o vazio ensurdecedor. Mas foi justamente nesse buraco escuro que algo aconteceu. Lembrei da Isabela, das outras meninas, dos olhos delas brilhando de alívio no dia em que souberam que alguém tinha falado, que alguém tinha enfrentado. E foi isso que me impediu de afundar.
porque mesmo despedaçada, eu sabia. Eu tinha feito a coisa certa. E nenhuma organização, nenhum grupo, nenhum homem poderia tirar isso de mim. Os dias depois da desassociação foram os mais silenciosos da minha vida. Mas não era um silêncio calmo. Era um silêncio pesado, daqueles que gritam mesmo sem som algum. Acordava no mesmo horário de sempre, fazia o mesmo café forte, olhava o mesmo quintal, mas nada era igual. As cores pareciam apagadas. A casa parecia maior, ou talvez vazia demais. As pessoas com quem eu convivi por mais de 2 décadas simplesmente sumiram. Não houve despedida. Não houve explicação. Houve apenas o corte. Se você nunca foi uma testemunha de Jeová, talvez não entenda o que isso significa. Não é só perder amigos. É perder o direito de existir aos olhos deles. Você se torna um fantasma. Alguém que deve ser evitado, ignorado, esquecido. Minha irmã, que ainda era ativa na congregação, parou de responder minhas mensagens. Uma prima que me chamava de irmã de fé não me olhou no mercado. O Cláudio não deu mais notícias. E no fundo eu sabia. Eles estavam sendo fiéis. Porque é isso que a organização ensina. Que amar quem saiu é falta de lealdade. Que manter contato com desassociados é como abrir brechas para o diabo. Então ali estava eu, desassociada, sozinha, com 60 anos e uma vida inteira desmontada como um quebra-cabeça jogado no chão. Nos primeiros meses entrei em um estado de inércia. Não conseguia fazer nada. Não lia, não ouvia música, não saía de casa. Às vezes abria a Bíblia, mas não conseguia passar da primeira página. Era como se todas as palavras estivessem contaminadas pelas vozes que me acompanharam por anos. O escravo fiel e discreto, a organização visível de Jeová, obediência incondicional. Mesmo longe, eu ainda ouvia tudo isso ecoando. A mente, meus queridos, não se liberta no dia seguinte. Ela precisa reaprender tudo, inclusive a confiar em si mesma. Lutei com insônia, com crises de ansiedade, com o medo de estar errada. Sim, mesmo depois de tudo eu me perguntava, e se eu estiver errada? E se eles tiverem razão? E se eu estiver agora condenada? É isso que o controle faz com você. Mesmo quando você escapa, ele continua morando dentro. Certa vez sentei à mesa e comecei a escrever uma carta para o Cláudio. Queria explicar. Queria dizer que ainda o amava, que não estava tentando destruir nada, que só queria entender. Mas parei no meio da segunda linha, porque entendi que ele não queria explicações. Ele queria submissão, e eu já não podia mais oferecer isso. Lembrei das meninas, lembrei da Isabela, da forma como ela me abraçou no dia em que tudo veio à tona. Lembrei do alívio nos olhos dela, e me agarrei a isso. A dor não foi embora, mas ficou suportável. Comecei a andar pelo bairro de manhã cedo, caminhadas curtas, só para lembrar meu corpo de que eu ainda estava viva. Descobri uma pequena praça escondida entre 2 ruas. Tinha um banco sob uma árvore antiga. Passei a ir ali quase todos os dias, sem Bíblia, sem literatura, sem obrigações, só eu e Deus em silêncio. Foi nesse silêncio que comecei a escutar algo novo, um sussurro que dizia: eu sempre estive aqui. Você só estava ocupada demais me buscando nos lugares errados. E então eu chorei. Chorei como não chorava desde criança. Sem medo, sem culpa, sem precisar me justificar. Era o início de algo. Não uma fé nova, mas uma fé nua, sem roupas de doutrina, sem maquiagem de organização. Só fé, simples, direta, respirando sozinha pela primeira vez em anos. Foi numa tarde chuvosa que tudo começou a mudar. Uma chuva fina, persistente, dessas que não assustam, mas também não deixam o dia seguir em paz. Eu estava na varanda sentada com uma xícara de chá morno nas mãos, quando ouvi uma batida no portão. Abri devagar, e ali estava ela, Márcia. Sim, a mesma Márcia da adolescência, a que me convidou para o aniversário da filha, e eu recusei, dizendo que não comemorava essas coisas. Ela sorriu com os olhos. Não havia julgamento no rosto, só ternura, e uma sacolinha de pão de queijo nas mãos. Posso entrar? Assenti. Ela entrou como se nunca tivesse saído da minha vida, como se as décadas entre a última conversa e aquele momento fossem só um parêntese.
Sentamos no sofá. Ela me ouviu. Tudo. Eu falei como nunca tinha falado, sem medo de ser mal interpretada, sem precisar me defender. E quando terminei, ela segurou minha mão e disse: Lu, você não está sozinha. Foram essas 4 palavras que começaram a reconstruir algo dentro de mim, porque pela primeira vez em meses eu não me sentia um erro ambulante. Eu me sentia humana, ferida sim, mas viva. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha vizinha, Dona Irene, 78 anos, evangélica, viúva, uma mulher de fé firme e coração manso. Vi você andando pela praça outro dia, ela escreveu, e senti vontade de te convidar para tomar um café aqui em casa. Se quiser conversar, tô por aqui. Fui. E naquele café, entre bolachas amanteigadas e cheiro de canela, ela me falou de um grupo que se reunia toda terça-feira à noite. Não era igreja, não era culto. Era só um encontro entre pessoas que amavam a Deus, mas tinham sido feridas por religiões. A gente chama de recomeço, disse ela. Naquela terça fui. Entrei tímida, sentando perto da porta, pronta para sair se algo me cheirasse a controle. Mas o que encontrei foi o oposto. Gente de todo tipo. Um ex-pastor que largou a batina depois de ver abusos sendo acobertados. Uma mulher que havia passado anos num convento e saído em depressão. Um jovem ex-membro de um culto apocalíptico que perdeu a família ao sair. Cada um com sua dor, cada um com sua história. Mas todos com a mesma busca. Ser livre para amar a Deus sem coleira. Foi como respirar depois de muito tempo submersa. Comecei a participar toda semana. Falava pouco no início, mas ouvia muito. E aos poucos, minha voz foi voltando. Minha oração também. Minha fé, agora limpa, sem filtros. Voltei a ler a Bíblia. Desta vez como se fosse a primeira vez. Sem guias, sem literaturas, sem medo. Passei a marcar versículos que me tocavam. Não os que mandavam decorar. E encontrei ali um Deus que ouvia perguntas, que curava feridas, que abraçava os quebrados. Comecei também a escrever relatos, memórias, cartas para mim mesma. E numa dessas noites escrevi uma frase que até hoje guardo colada no espelho. Eu não perdi a fé. Eu só me recusei a entregá-la a homens que diziam ser a voz de Deus. E essa frase foi a minha libertação. A virada, como quase tudo na vida, não veio num clarão. Veio em pedaços. Pequenos gestos, pequenas frases. Mas um deles eu nunca mais esqueci. Foi durante um dos encontros do grupo Recomeço. Uma mulher chamada Sueli, ex-membro de uma igreja pentecostal extremamente controladora, compartilhava sua história. Ela havia passado 30 anos ouvindo que sua voz não importava, que perguntas eram falta de fé, que obedecer era amar a Deus. E disse algo que me acertou como uma flecha certeira. Fui ensinada a calar até meus pensamentos. Mas Deus me libertou com uma pergunta. Quem te disse que pensar é pecado? Eu quase perdi o ar. Quem te disse que pensar é pecado? Fui para casa com essa pergunta grudada na pele. Sentei na mesa da cozinha, abri a Bíblia e li um trecho que tantas vezes me mandaram decorar, mas nunca me permitiram entender por conta própria. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. De todo o entendimento. Deus quer o nosso pensamento, não o nosso silêncio automático. Foi a primeira vez que li aquele versículo e chorei. Mas não era mais o choro da dor, era o choro da liberdade. Nos dias seguintes, comecei a conversar com pessoas que, como eu, estavam reconstruindo suas vidas após saírem de religiões abusivas. Criei coragem e entrei num fórum online para ex-testemunhas. Ali, encontrei histórias que pareciam versões paralelas da minha. Gente do Brasil inteiro, alguns expulsos por denunciar abuso, outros por ler a Bíblia por conta própria, alguns apenas por fazer perguntas simples demais como: por que só nós temos a verdade? Eu não estava mais sozinha. Entre essas pessoas conheci Rafael, ex-ancião, expulso depois de se recusar a silenciar sobre um caso de abuso em sua congregação em Minas Gerais. Ele perdeu tudo: esposa, filhos, casa, amigos, mas manteve a fé. Conversávamos por horas, trocávamos versículos, compartilhávamos dores e descobertas.
Era como encontrar alguém que falava a mesma língua que você depois de anos em outro país. Um dia ele me disse: Luciana, Deus não se ofende com nossas perguntas. Quem se ofende são os homens que têm medo da verdade. Essa frase selou algo dentro de mim. A partir dali, algo mudou. Comecei a sonhar novamente, a sorrir sem culpa, a fazer planos que não envolviam mais literatura religiosa ou metas de pregação. Comecei a me ver fora da lente da obediência cega. E foi nesse processo que decidi procurar as meninas, aquelas que confiaram em mim, aquelas por quem eu tinha gritado e por quem quase perdi minha sanidade. Uma delas, a Isabela, agora com 18 anos, me recebeu na casa da tia. Nos abraçamos por longos minutos. Ela disse: a senhora me salvou, irmã Luciana. Se eu tivesse ficado, eu não sei o que teria acontecido comigo. A senhora foi a primeira pessoa que me fez acreditar que minha dor não era invenção. E ali, naquele abraço, eu entendi. Eu não precisava mais ser parte de uma organização para servir a Deus. Servir era amar. Servir era proteger. Servir era não se calar. O reencontro com o passado não veio num momento planejado. Veio como um tropeço do destino. Ou talvez, como resposta de um Deus que não esquece. Era uma manhã comum. Eu estava no centro da cidade, resolvendo burocracias, esperando o ônibus para voltar para casa. Foi quando, entre um rosto e outro, vi o irmão Renato. Sim, ele, mais grisalho, mais magro, mas com aquele mesmo jeito de andar, firme, orgulhoso, como quem carrega uma autoridade invisível. Ele não me viu de imediato, mas quando nossos olhares se cruzaram, houve um segundo congelado no tempo. Ele parou. Eu também. Durante anos fantasiei esse momento. Imaginava 1000 coisas que poderia dizer, 1000 frases de impacto, 1000 confrontos cinematográficos. Mas naquele instante, tudo o que consegui foi respirar fundo e caminhar em direção a ele. Irmão Renato, eu disse com calma. Ele franziu a testa como quem mede cada palavra. Não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Lembra da Isabela? Daquelas meninas? Daquilo que o senhor fingiu não ver? Ele olhou ao redor. Parecia desconfortável. Olhou para mim como se eu estivesse quebrando uma regra que ainda existia dentro da cabeça dele. Luciana, não é lugar, tentou dizer. Eu sei, interrompi. Mas não existem mais lugares certos ou errados quando o silêncio custou a inocência de tantas. Ele se calou. O senhor não vai admitir. Eu sei disso. Mas eu precisava olhar nos seus olhos e dizer: eu não esqueci. E Deus também não. Vi sua expressão mudar. Um leve tremor nos lábios. Uma tentativa frustrada de se recompor. A irmã foi expulsa por rebeldia. Ele murmurou. Não por coragem. Pode continuar acreditando nisso. Respondi. Mas saiba que a sua omissão custou vidas. E custou minha fé institucional. Mas não a fé em Deus. Essa o senhor nunca conseguiu roubar. Virei as costas e fui embora. E quando me afastei, percebi que as minhas mãos não estavam tremendo. Não havia raiva, nem ódio. Havia paz. Porque finalmente eu tinha encerrado um ciclo. Naquela noite escrevi uma carta para mim mesma. Não para mandar. Só para registrar. Luciana, você sobreviveu ao sistema que te ensinou a calar. Você enfrentou gigantes. Você perdeu tudo. E reconstruiu algo muito maior. E agora você está livre. Livre da culpa. Livre do medo. Livre da necessidade de aprovação. Dias depois, fui convidada para dar um depoimento num pequeno evento sobre espiritualidade e trauma religioso. Era um grupo de poucas pessoas, mas entre elas estava a mãe da Isabela. Nos olhamos por longos segundos. Ela veio até mim, chorando. Eu não sabia. Ela nunca me contou tudo. Mas agora eu entendo. E eu queria te agradecer. Por ter sido mãe quando eu não consegui ser. Foi o perdão mais duro e mais bonito que recebi na vida. E mais uma peça se encaixou. Percebi que o confronto não era só com os agressores. Era também com as estruturas que permitiram. Com os silêncios, com os olhos que viraram o rosto. Mas acima de tudo, era um confronto com a Luciana que se calou por tanto tempo. Na semana seguinte, fui à praça onde costumo caminhar.
Levei uma folha de papel. Escrevi o nome da organização no topo. Embaixo, os nomes dos homens que me feriram. E depois, em letras grandes, escrevi: eu não sou mais prisioneira disso. Rasguei o papel. Deixei os pedaços voarem com o vento. E senti um alívio que nenhuma reunião, nenhum discurso, nenhuma verdade absoluta jamais me deu. Ali, finalmente, eu encerrei a guerra. Reconstruir não é voltar a ser quem você era. É aprender a existir com as cicatrizes e ainda assim escolher a paz. Nos meses seguintes ao confronto com o irmão Renato, minha vida foi tomando uma nova forma. Não foi uma transformação mágica. Foi como montar um quebra-cabeça novo com peças que ainda estavam sujas de lama. Comecei por mim. Voltei a estudar. Não teologia, não religião. Estudei psicologia do trauma, abuso espiritual, manipulação em sistemas religiosos. Queria entender, queria dar nome ao que vivi. E quanto mais eu lia, mais percebia que minha história era, infelizmente, parecida com a de milhares de outras pessoas. Abri um perfil anônimo numa rede social. Comecei a escrever sobre minha experiência. Textos curtos, sem ataques, sem ódio, só verdade. E para minha surpresa, pessoas começaram a responder. Mensagens de todo tipo. Eu vivi isso também. Achei que era só comigo. Você me deu coragem para sair. Não imaginei que minha dor se tornaria refúgio para outros. Mas se tornou. Com o tempo deixei o anonimato. Gravei meu primeiro vídeo contando minha história. A voz ainda tremia. O rosto ainda fugia da câmera. Mas as palavras estavam firmes. Hoje, tenho um canal onde converso com ex-membros de religiões abusivas. Gente que, como eu, foi ensinada a calar e escolheu gritar. Voltei a falar com minha irmã. Ela ainda é testemunha, mas aos poucos tem questionado. Nos reencontramos num café, depois de 4 anos sem nos vermos. Ela segurou minha mão e disse: eu sinto tua falta. Só isso já é pecado para eles. Eu sorri, porque sim, há pontes que ainda podem ser reconstruídas. Fiz novas amizades. Amizades sinceras que não dependem de comungar doutrinas, mas de respeitar a alma um do outro. Retomei meu contato com Deus, sem intermediários, sem medo de ser punida por pensar. E descobri que a fé, quando é livre, respira melhor. Tenho plantado ervas no quintal. Tenho lido romances. Tenho ouvido músicas que antes me diziam ser do mundo, mas que hoje me curam mais do que muitos discursos. E à noite, quando deito, ainda sinto dor. Mas agora é uma dor que ensina, não mais aquela que aprisiona. Pela primeira vez em muito tempo, eu gosto da mulher que me tornei. Se você chegou até aqui, obrigada. Você ouviu uma história que me custou quase tudo para contar. Mas eu precisava, porque o silêncio me fez adoecer por dentro. E quando a gente começa a falar, começa a sarar. Eu não estou aqui para te convencer de nada, nem para atacar ninguém. Só quis dividir o que vivi, com verdade, com dor, mas também com amor. Durante muitos anos me disseram que eu só tinha valor se obedecesse, que só seria ouvida se concordasse, que só teria salvação se me anulasse. Hoje eu sei, isso não é fé, isso é controle. Fé de verdade não exige que você apague quem é. Ela te convida a crescer, a pensar, a sentir, até quando isso incomoda. Se você está aí do outro lado, ouvindo esse relato com o coração acelerado, se sente que alguma parte da sua história ecoa na minha, quero te dizer, você não está só. Existem milhares de pessoas que também passaram por isso, também se calaram, também tentaram se encaixar, também perderam tudo. E depois, descobriram que havia vida fora daquele sistema. E se esse vídeo mexeu com você, se abriu uma janelinha na sua mente, se tocou em alguma parte que você tentou enterrar, então, por favor, escreve aqui nos comentários. Me conta a tua história. Nem que seja uma frase, nem que seja só um "eu entendo". Esse espaço é para isso, para dar voz a quem nunca teve espaço, para mostrar que ainda existe gente buscando Deus sem medo. E se você ainda está dentro, se ainda sente que tem algo errado, mas tem medo de sair, medo de perder tudo, eu entendo. Com todas as minhas forças, eu entendo. Mas quero te dizer uma coisa que ninguém me disse na época. A verdade de Deus não precisa de paredes. Ela caminha com você. Ela te encontra até no chão.
principalmente no chão, você não é louca, você não é fraca. Você não está pecando por pensar. Você só está começando a enxergar. E enxergar dói, mas também liberta. Então, se puder, compartilha esse vídeo. Talvez tenha alguém aí do seu lado, na sua família, no seu grupo, no seu prédio. Alguém vivendo em silêncio, com medo. Alguém que só precisa ouvir uma voz dizendo: eu passei por isso e sobrevivi. Essa é a minha história. Mas talvez ela também seja um pedaço da sua. Obrigada por me ouvir. E agora, quero te ouvir também.